chama-se Elisete, somos terapeutas ocupacionais, fomos convidadas pelo CREFITO 2, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, para conversarmos sobre um tema muito querido para nós, que é a inclusão. Isso foi encomendado a nós e nós vamos conversar acerca disso, né? Eu sou Elisete Vaz, terapeuta ocupacional, professora do curso de graduação de terapia ocupacional da UFRJ. Eu sou Beatriz Ramos, eu sou terapeuta ocupacional formada pela UFRJ. Quer saber de escrever? Sim. Bom, então eu sou a Lisete, assim, desse modo de cabelos vermelhos, de óculos vermelhos, de brincos dourados, unhas vermelhas, batom vermelho, blusa verde, calça azul. Essa é a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo preto até a altura do peito, estou vestindo um macacão com listras brancas e vermelhas, brancas e laranjas, na verdade. E a gente está num ambiente, uma sala, estamos sentadas num sofá com quadros brancos e pretos atrás da gente. Tá bem. E falar também que eu sou uma mulher, né? Uma mulher. Queria falar que eu sou branca e eu queria falar que eu tenho 72 anos, eu estou muito espantada com isso. Eu tenho 24 anos. É isso, trabalhamos juntas e somos colegas, né? Então, gente, para conversar sobre inclusão é um termo muito querido, muito querido por nós terapeutas ocupacionais, nas diversas populações que atendemos, de todas as idades, em diversas circunstâncias da vida dessa população, seja gente institucionalizada, seja gente que mora na rua, seja gente que mora em suas próprias casas, né? E esse é um tema que nos convocava antes da Constituição de 88 e antes do Sistema Único de Saúde, nos convocava tão somente a ações mais restritas, mais individuais, muito valiosas, continuam valendo até hoje, né? Só que quando a gente pensa no nosso Sistema Único de Saúde, que é apontado e ampliado pela Constituição Federal, a gente já pensa isso, amplia essa ideia do atendimento individual, do atendimento que também é subjetivo, além de individual. Ele passou a ser grupal, passou a ser coletivo e passou a ser, a Beatriz vai apontar muito para isso, para eventos culturais, né? E a terapia ocupacional cresceu assim também. A terapia ocupacional também teve que se estudar, continuar sua experiência no vasto campo da terapia ocupacional para atingir as pessoas e acolher as pessoas, incluir as pessoas das formas, nas suas mais diversas condições de vida, nas suas mais diversas condições do estar e da vida humana. Eu acho que a gente pode citar como um marco importante a Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015, que ela visa garantir o direito das pessoas com deficiência nos diversos âmbitos desses modos de vida, né? Tanto na saúde quanto na educação, mas também na cultura, né? E aí a gente vem pensando na terapia ocupacional como garantir a inclusão das pessoas com deficiência, mas não só, né? Das pessoas de modo geral, nos mais diversos ambientes, espaços, territórios, inclusive o território da cultura, né? Que é o que a gente vem discutir aqui hoje, pensando principalmente na cultura, pensando no carnaval. Espera aí, não me empurra não. Eu vou... Peraí. Olha, o carnaval, ela já chegou no carnaval só porque é um spoiler, tá vendo que assim, o jeito máximo de inclusão, né, que a gente pode ter é dentro de um determinado território, né? Mas eu queria falar que nós tivemos a Lei 10.216,
que trouxe esse abraço grande. Bom, teve da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Indígena, né, da pessoa com deficiência, mas tivemos então essa Lei 10.216 que foi ainda de 2001. E depois eu queria falar que o próprio Código de Ética e de Deontologia da Terapia Ocupacional teve que expandir tanto que ele é recente. Ele é de 2013, então ele tem muito pouco tempo e teve que se adequar a essa multiplicidade de formas de estarmos no nosso território nacional. Então, queria lembrar essas coisas que a gente não está falando assim de uma TO, sabe, que fica restrita, Beatriz, aquilo que é o corpo de um sujeito. Isso é pouco? Não, gente, isso é demais, isso é muito. Só que a gente pôde expandir, né, para além deste corpo do indivíduo, deste estar do indivíduo num determinado lugar fechado. E aí, pensando na perspectiva da TO, assim, a gente sempre enxerga o sujeito como um ser social, né? Então, é um indivíduo ali que tem as suas particularidades, né, as suas potencialidades e limitações também, como todos, né? Mas ele também está inserido num contexto coletivo, né? E aí, como é que a gente pensa esses aspectos coletivos de forma a potencializar as existências mesmo, né? Os modos de vida, de inserção. E de formas de formas inimagináveis. A gente pensa que a gente vai fazer um protocolo de inserção de uma pessoa no tratamento em terapia ocupacional. A gente talvez tenha que cumprir isso em alguns lugares onde a gente trabalha. Devemos saber disso, mas devemos saber que é muito mais amplo do que isso, muito mais amplo. É necessário que a gente saiba, conheça a terapia ocupacional desse modo mais amplo de incluir pessoas. E por que a gente pensa em inclusão? Porque não adianta nada eu ser excelente em alguma coisa, mas se eu não tiver com quem conversar, com quem falar da minha excelência, sabe? Se eu não tiver quem me ouça, sabe? Quem me leve para algum outro lugar para eu conversar sobre essas excelências e aprender a ouvir, e a ver, e a estar, e a fazer com as excelências da outra pessoa. É por isso que a gente fala em inclusão. É por isso que a gente não fala numa TO isolada. Há muito tempo que não dá mais para ser. E a inclusão, assim, nos diversos âmbitos da vida, né? Se a gente pensar nas ocupações, né, nas atividades de vida diária, a gente pensa desde o tomar banho, de se alimentar, ter um momento de descanso e sono, até as atividades sociais também, né? Como frequentar um ambiente escolar, universitário, um ambiente de trabalho, um ambiente de convivência, né? De convivência. Construção coletiva, né? Convivência. Eu conheci a Beatriz lá na UFRJ, mas fazíamos coisas diferentes. Aliás, não conhecia, eu me lembro de conhecer você na casa de um colega nosso. Não foi na universidade, foi algum trabalho da universidade que nos fez nos encontrar num outro ambiente, né? Mas passamos a estar juntas. E são modos, inclusive modos etários, né? Da gente incluir uma a outra, né? Neste caso que estamos falando. A inclusão é um modo de aprender a cada momento, onde estivermos. Estou dentro do ônibus, estou num lugar muito barulhento, estou na rua. Como é isso? A terapia ocupacional olha, como é que ela, quais as ações, as atividades da terapia ocupacional para este serviço? É o servir. Eu acho que não dá pra gente pensar em inclusão sem pensar em acessibilidade, né? Opa, aí ó, viu? É isso.
que é o que vai possibilitar esse sujeito de estar se ocupando, de estar vivenciando essas diferentes situações e atividades cotidianas, né? E aí a gente tem que pensar que as barreiras para essa acessibilidade não são só estruturais, institucionais, são também atitudinais, são diversas barreiras que são colocadas, né? Que vão impossibilitar ou dificultar mesmo o acesso das pessoas aos diferentes espaços e atividades, né? E aí como que a gente pensa que se essas barreiras existem, elas precisam ser minimizadas, serem combatidas, né, através de estratégias. E as estratégias são pensadas, né, tanto pelas dificuldades individuais quanto coletivas também. E elas são pensadas pelo terapeuta ocupacional, mas não só. Não há como, essas prescrições não estão dadas. A prescrição da inclusão não é dada, não pode ser dada, porque eu preciso estar atenta ao que o outro ou aquele coletivo está me dizendo para que eu possa favorecer. Executar tudo não, mas favorecer a inclusão, a nossa inclusão em algum ambiente, em algum propósito, em algumas ações. Para que a gente possa garantir a participação, né? Que eu acho que é isso que a gente está falando, das trocas, das relações, né? Eu quero usar uma palavra aqui que eu acho muito... É uma palavra comum, mas é uma palavra muito... que eu entendo, né, como muito própria da terapia ocupacional. É uma alegria. É uma alegria a gente poder compor com pessoas diferentes. Você vai com uma coisa planejada, a coisa assim explode de alegria. Vou falar em explosão, acho melhor entrar você, Beatriz. De qual explosão estamos falando, Beatriz? E a gente vem trazendo essa questão da inclusão para pensar o carnaval, né? É isso? Acho que a gente pode entrar no carnaval. Já podemos. Olha, a gente está em abril, quase chegando em maio, mês da luta antimanicomial. Sim. E ela ainda está falando do carnaval, olha isso. Porque Beatriz. a encomenda pelo CREFIT foi feita para pensar a inclusão no carnaval, né? E a gente entende que o carnaval ele é construído o ano todo, né? Isso. Vocês estão ouvindo bem isso? Quer dizer, é uma inclusão inclusive do tempo, das ações no tempo. No tempo. Ele se materializa ali no seu desfile, né? Que é o ato final, assim, né? Eu posso dizer. Mas ele é construído o ano todo, né? E aí, como é que a gente vem pensando nas nossas atuações, né? Assim, a gente faz parte de um coletivo que se chama Coletivo Carnavalesco Tá Pirando, Pirado, Pirou. Ele... Foi criado em 2004. Aqui eu tenho que atravessar, porque as pessoas que inicialmente propuseram, imaginaram isso, foram pessoas, muitas delas, que estavam em tratamento na terapia ocupacional. Só que isso foi ampliando, isso foi crescendo e sendo incluído na vida das pessoas, na vida daquelas pessoas que estavam ali se tratando. Vou me referir somente ao Ministério da Saúde, e era onde estávamos naquele momento. E aí foi sendo pensado assim, cada característica desse bloco que existe até hoje, né? E já sai aí há 21 anos, 21 né? anos, para desfilar na Avenida Pasteur, né? Na Urca. Então foi pensado as cores, democraticamente, né? Foi uma votação. O nome foi sugerido pelo usuário da rede de atenção psicossocial, Gilson Secundino. E aí ele disse assim, se é para fazer carnaval, vamos fazer para todo mundo, né? Para quem tá pirando, para quem é pirado, para quem já pirou. Quem ainda vai pirar. Quem ainda vai pirar. Como assim? Então, pensando... Isso é inclusão, gente. O nome disto é inclusão. É para quem tá pirando, para quem já pirou, para quem vai pirar e quem já... como todos nós. Sim. Muito interessante. E
E aí a gente tem as oficinas, né, que acontecem ao longo do ano, desde acabou o desfile, o carnaval, já começa as oficinas para o ano seguinte, para pensar os adereços, para pensar as fantasias, toda essa representação assim, né, do que é colocado no bloco, pensado coletivamente, né? É interessante, inclusive, para retomar algumas, por exemplo, fantasias que foram estragadas e que a gente precisa refazer, consertar, né? E também os estandartes. Onde estão os estandartes? Onde está isso? Onde está aquilo? Reorganizar o ambiente de trabalho. O que tem? Esquecemos isso, né? Isso é muito próprio dos nossos olhares de terapia ocupacional. E isso só acontece porque o bloco está na rua, né? Então está suscetível a vários encontros e desencontros e acontecimentos. Então, as coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo a lidar coletivamente com todas essas demandas, né? Todo esse significado também, tudo que a gente pretende passar enquanto mensagem, né? Pensando principalmente na luta por uma sociedade sem manicômios, sem preconceitos, por uma sociedade mais inclusiva, né? Gente, isso aí é inclusão. Isso tudo é inclusão. Então, se eu estou buscando um material ou um objeto que se estragou, eu peço ajuda a ela, ela me pede ajuda, a gente vai se incluindo e fazendo juntas e juntos as coisas todas. As coisas de todas as ordens, né? De todas as ordens. E essa questão da materialidade é algo muito precioso para a terapia ocupacional, né? O fazer junto, fazer coletivo e pensar tudo que a gente precisa para desenvolver uma atividade, uma oficina, né? E aí é importante a gente pensar no carnaval através dessas diferentes perspectivas, assim, né? Que estão envolvidas. Tem pensadores que dizem que no carnaval há uma subversão das ordens sociais, onde essa hierarquia, essas desigualdades, elas vão sendo dissolvidas e, na verdade, vai se constituindo ali um território comum, né? Onde todo mundo é igual, todo mundo aproveita da mesma maneira e festeja da mesma maneira. E, na verdade, a gente vê que não, que ele é construído através da diversidade, né? A diversidade da diferença. Da diferença. A inclusão das enormes diferenças de sujeitos, mas também de habilidades. Inclusão de habilidades diferentes. Onde fica a música mesmo? O que é que eu vou cantar lá na avenida? Né? É preciso que a gente tenha um tempo para isso e um espaço físico, né? A Teó conhece isso bastante, né, gente? Sim. E aí tem um pensador que eu acho importante citar, assim, ele foi uma principal referência para mim no meu trabalho de conclusão de curso, onde eu investiguei justamente essa relação entre o carnaval e a atenção psicossocial. E é o Luiz Antônio Simas. Ele diz justamente isso, assim, que o carnaval ele é um aguçador das tensões sociais. Então tem uma disputa ali, né, nesse território entre o que é a rua, rueira, preta, batuqueira, e o que é o carnaval, que tenta reproduzir os padrões estéticos, e aí tem as inspirações parisienses, né, e o que vai se dando assim nas festas burguesas de antigamente, mas para a gente entender que essa inclusão, assim como essa perspectiva do carnaval, ela não está dada, né, que na verdade ela é construída e continua sendo construída cotidianamente. Então, para a gente conseguir colocar o bloco na rua em fevereiro, março, a gente tem um trabalho que acontece o ano todo. E a gente tem que ir pensando e construindo maneiras de garantir que as pessoas que se interessam, que queiram estar junto, possam, né, ocupar esses lugares também, né? Eu quero falar de um outro teórico, é o Erving Goffman. Ele fala manicômios, prisões e conventos. Tudo para exclusão, gente. Tudo para exclusão. E é isso, é ele que nos ensina o que significa uma pessoa estar estigmatizada, uma pessoa excluída. Ela pode ser excluída em diversos níveis e de diversos ambientes. Pode ser acessibilidade através da inacessibilidade, né? Mas essas pessoas que a gente procura acolher e incluir
sabe? Para que esses estigmas machuquem menos as pessoas e nos machuquem menos também. Porque se a gente ficar terapeutas ocupacionais indiferentes, não vai dar, gente, não vai dar. A gente, esse sentido da inclusão, ele tem que fazer parte quando a gente estiver atendendo no micro e no macro, sabe? No micro atendimento e no macro atendimento e na macro política, né? Quando a Beatriz fala da política de inclusão, é por isso, é porque a gente precisou criar, sabe, uma política tal, porque a gente vai esquecendo de tudo, vai esquecendo das diferenças, de um diferente para lá, diferente. Não, calma, vamos precisar acolher, até para nos acolhermos a nós mesmos, né, gente? E aí a gente pensa assim nas políticas, né, como que elas são ferramentas importantes para nos dar diretrizes, né, de como executar esse trabalho, Como né? executar. Mas são instrumentos que por si só eles não garantem a inclusão, que por si só não garantem a participação, né? E aí quem que vai fazer isso, né? Eu tinha uma terapeuta ocupacional no estado de Minas que falava assim, a lei garante. Eu falei assim, então tá perdido. A lei garante, mas nós conquistamos. Uhum. Eu acho importante falar, então, do papel dos profissionais, né? Não só terapeutas ocupacionais, mas psicólogos, musicoterapeutas, arteterapeutas, enfim... Carnavalescos, artistas... Pernaltas. Uma infinidade, assim, que a gente pode pensar de profissionais envolvidos, né? Não só... A gente fala muito do carnaval, né? Mas a gente entende, assim, esse trabalho da inclusão, né? Da cultura, dessa intersetorialidade, assim, que se colocam, assim, como sujeitos, como atores, né? Para viabilizar essa participação, essa ampliação da vida mesmo, né? Dos usuários que a gente tem contato no Sistema Único de Saúde, principalmente, né? A Beatriz está falando disso, que é a inclusão também, e a inclusão do diverso entre nós e do diverso entre nossos colegas, né? Esse código de ética e deontologia da terapia ocupacional fala muito, muito sobre a questão da equipe. Uhum. Se eu não trabalhar com uma equipe, se eu trabalhar com todo mundo igualzinho a mim, gente, eu não preciso de equipe. Eu preciso de um diverso. Uhum. Eu preciso de um que tenha um olhar diferente para aquilo ali. E a gente precisa saber, assim, não vamos assim, vamos caminhar desse jeito, né? Para que a gente possa se incluir também e conversar com o diferente, que somos nós, mas é a nossa equipe também, né? Eu gosto de enxergar muito o profissional, assim, a equipe como facilitadores desse acesso, né? Facilitadores. Tô pensando que o profissional faz tudo. Não é para ser o protagonista, né? Tem alguma coisa errada aí se o profissional for o central, né? Na verdade, o sujeito que tem que dizer se interessa, se não interessa, qual atividade faz sentido para ele. Porque senão não tem por que fazer esse trabalho, né? E aí, por isso precisa ser construído... A gente fala muito de projeto terapêutico singular, né? Mas eu gosto de chamar de projeto de vida também, né? Pra gente pensar nos interesses, nos sonhos dessa pessoa, quais espaços... Ampliou tudo, quais espaços ela quer ocupar. Pode ser o carnaval, mas pode ser outra coisa também, né? Podem ser centros culturais, pode ser uma oficina de dança, de música... Enfim, aí é muito diverso. Se a gente pensa na diversidade, a gente também tem esse olhar mais ampliado, né? Eu fico pensando, Beatriz, assim, como é que faz uma pessoa que mora lá longe e vem pra cá pra gente trabalhar junto. Sabe como é que ela vem? Onde que ela mora? Sabe como é que ela vai pegar o ônibus? Como é que ela vai se vestir, né? Como é isso, Beatriz? Então, eu posso dizer das experiências que eu tenho em contato através do Tapirando, né? A gente sabe que existe um desmonte, não só da rede de atenção psicossocial, mas do Sistema Único de Saúde, e aí a gente enxerga muito as consequências desse desmonte através do impacto, né, dos vínculos de trabalho, assim.
Mas também existe uma resistência muito grande, né? Existe uma luta muito significativa dos trabalhadores do SUS, assim, para pensar formas de resistir a isso tudo que a gente vem passando, né? E de garantir, de fato, que um trabalho tão importante quanto esse continue sendo feito, né? Sendo possível. E é feito, aí você me pergunta assim, como é feito, né? É feito cotidianamente, através de negociações, através do diálogo, né? Com a gestão, de pensar, nesse dia vai ter uma oficina feita pelo Tapirando, feito por esse centro de convivência, esse usuário específico tem interesse nessa temática, pode ser pensado o carro institucional, mas também os transportes coletivos, e aí dá esse acesso também, né, à cidade, aos espaços urbanos. E aí é um trabalho que é de formiguinha mesmo, né? Mas também precisa muito da mobilização, né? Eu acho importante falar sobre isso, assim, como que é significativa essa mobilização coletiva, porque se o profissional ele também se sente sozinho nessa luta, vai perdendo forças, né? A resistência passa a ser a desistência. Então, assim, meu Deus, aquela pessoa ali, em situação de rua, como é que eu vou chamar ele pro carnaval? Pois mas nos outros anos ele veio, e aí a gente vai desistir dessa pessoa, ou a gente vai chamá-lo ou chamá-la para estar junto de nós, para a gente estar convivendo e para a gente estar junto. Dizer que essa pessoa importa para nós ali dentro. Eu queria falar que você me chamou a atenção, assim, tem o Sistema Único de Saúde. E às vezes a gente é trabalhador do Sistema Único de Saúde. Porém, nós somos, antes de tudo, cidadãos. Cidadãos. Então, assim, às vezes a gente é cidadão que mora muito longe. Então, eu preciso, Beatriz, que você vá lá longe, me buscar, porque eu não dou conta de vir sozinha, é muito longe. O território onde eu moro é conflagrado. Então, às vezes, eu preciso do deslocamento de um profissional. Às vezes de um colega, às vezes de um profissional. Isto se chama inclusão. A isto damos o nome de inclusão, né? De um em um. É um trabalho de formiguinha, mas também depois vira um trabalho de formigueiro. De formigueiro? Tá bem. Recentemente mesmo, assim, um usuário do coletivo tava sem o passe livre. E aí, para renovar o passe, a gente precisa da identidade. Aí, se perdeu a identidade, a gente faz uma nova identidade. E aí, a gente vai junto, né? Garantindo formas dessas pessoas chegarem, né? De estarem ali presentes. Me lembrando que tem um que usa algumas substâncias. Mas na hora do carnaval, gente, ele nos anima, todos nós. A todos nós. Ele usa alguma substância, mas ele não é só isso. Ele é um sujeito que nos traz alegria. E traz alegrias, agora já nem sei centenas ou milhares de pessoas que desfilamos na Avenida Pasteur. Eu quero lembrar, já que eu sou muito mais velha, que a Avenida Pasteur é o lugar da construção do primeiro hospício do Brasil e da América Latina. Ali, hoje, nós desfilamos sabendo que ali é um lugar muito importante para nós. Agora a gente não põe as pessoas ali, escondidas ali dentro, não. Agora a gente traz essas pessoas, essas e outras, e nós, né, para a gente estar de outro modo na mesma Avenida Pasteur. E é um trabalho territorial, antes de tudo, né? Então também tem impactos ali na comunidade, né? Nos diversos territórios. Eu fico pensando, né? E vendo, assim, refletindo sobre como que ressignifica, né? A vida das pessoas e dá outros sentidos mesmo, assim, né? Que passa por um lugar de usuário, mas também pode ser construído um lugar de artista, um lugar de músico, um lugar de artesão. Artista, é isso mesmo que você está falando? Sim. É isso, gente. É isso. Ele deixa de ter essa identidade única, usuário. Pode ser que ele permaneça usuário,
E mas que não pode é ser para que ser não é uma pejorativo, única, né? e não é uma única coisa. Uhum. Ele é usuário, é artista, ele é filho, ou então ele é pai, ou ele é mãe, ou ela é mãe. Então, essa múltipla, isso é diversidade também, é a nossa diversidade enquanto cidadão. E eu lembrar também que é um exercício também da dura cidadania. E que ela é uma cidadania, ela é dura, mas ela é um exercício de democracia. Eu estou falando porque para a gente desfilar ali na Avenida Pasteur, a gente tem que conversar com a Marinha, com o Exército, com o bombeiro, com a Polícia Militar, porque nós desfilamos, mas temos uma proteção também. Nós não ficamos desfilando assim em qualquer lugar, não. É ali na Avenida Pasteur e tem uma certa quantidade de horas que nós desfilamos. Isso tudo nos ensina, gente. Isso tudo nos ensina até onde eu posso ir. Não posso sair empurrando a Beatriz, sabe? Ela não pode me empurrar para o outro lado. Sabe? Nós vamos juntas. Então, e isso é uma... Eu estou falando da feição da inclusão, que pode ser muito complexa, e como a Beatriz está falando assim, de diversas ordens, de diversas camadas, né? E é aí que a gente fala de inserção do usuário nessa complexidade que é a cidadania. É uma complexidade, né? É porque a gente fala a gente pensa em inclusão de um sujeito. Mas não só. O sujeito é múltiplo, né, gente? O sujeito é um sujeito cidadão. Então, ele não é só uma coisa, né? Diversas coisas, né, Beatriz? Sim. E a gente faz esse trabalho, assim, não é porque, a gente é legal, a gente é muito legal, né? Eu não sei, Beatriz. Mas não só. Mas é porque também é isso, assim, é entendendo que é um sujeito que tem direitos, né? E tem deveres também. E o contato com o coletivo também vai moldando isso, né? Assim, essa experiência do que é ser cidadão. E essa questão da identificação é muito importante, né? Porque se a gente se identifica, tem uma questão subjetiva ali envolvida, a gente tem uma implicação muito grande, né? E eu digo a gente, incluindo os usuários, incluindo todo mundo que faz parte do coletivo, para pensar que é um trabalho político, antes de tudo, né? Que é uma aposta, assim, em defesa da vida, né? Em defesa dos direitos das pessoas que há muito tempo foram estigmatizadas e invisibilizadas, apartadas, assim, da sociedade, mas que agora a gente constrói esse trabalho para reconhecer as potencialidades, né? Gente, ouviram? A Beatriz falou que a gente constrói, significa. Isso está em construção. Isso não vai parar, não. Porque a gente precisa conquistar, construir, ajustar. E esse é um exercício permanente. E ele não tem, agora acabou, agora já está tudo pronto. Só se for em um outro plano, não sei. Mas é isso, é uma construção. E é um exercício de resistência. Mas já podia ter conquistado, né, Lisete? Eu não sei. Eu sei que estamos em construção. Tô maluco, mas tô em obra. Não é? E isso não é palavra nossa, não. Tô maluco, mas estou em obra. Olha isso, gente. Dizem que isso é um filósofo francês, mas dizem que isso é um sambista usuário. Que tudo, gente. É isso. Ok. Obrigada. Obrigada ao Crefito 2. Obrigada. Obrigada, filha.